Na minha infância, a minha infância, eu pude se divertir, pude brincar, pude ter uma infância legal de uma criança. Mas desde o ventre da minha mãe, né? Minha mãe, até onde eu sei, quando ela engravidou, né? Do meu pai, os meus avós não aceitaram. Minha mãe teve que se jogar pra Bahia. Minha mãe foi pra Bahia, que não podia, tinha treta, voltou, aí assim, acabou que as coisas ficaram boas. Só que como você citou hoje, né? Eu não tenho mais meu pai biológico na Terra, mas eu creio que tudo que acontece tem um propósito de Deus. Eu creio, porque eu perdi meu pai com 12 anos de idade. E desses 12 anos de idade pra cá, tudo mudou. Eu era uma criança. A partir de 2012 pra cá, tudo mudou. E é uma coisa que eu gosto de falar muito do meu pai. Eu gosto de falar, até ser meu sonho quando eu falo do meu pai. Porque eu me espelhava muito no meu pai. Pela humildade do meu pai, né? Pelo jeito que ele tratava as pessoas. Pelo carinho que ele tinha. Na nossa quebrada, né? No Jardim Bé. Na rua Tadeu Gade. E a gente foi crescido lá. Eu cresci lá. E eu se espelhava muito no meu pai. E não é à toa que eu carrego o nome do meu pai, né? Eu sou William Guedes. E Guedes é o nome da minha loja. Que eu carrego o nome do meu pai, né? Porque meu pai, ele foi essencial pra mim, pra minha família, minha mãe. Meu pai foi nota 10 dentro de casa. Nunca deixou faltar nada. E ele sempre brincava comigo, com a minha irmã, a Júlia, né? A Júlia mais nova agora, ela fez 18 anos recente. E eu tive uma infância boa. O bicho começou a pegar mesmo em 2012, quando eu perdi meu pai, né? Aí que o bicho começou a pegar. Jovem, periférico, na rua, na porta, na nossa porta, assim, o que a gente via. O que tem, né? Crime, as drogas, prostituição, boteco, bebida, como qualquer outro jovem periférico, né? Só que da onde nós saímos, isso não impede de onde nós queremos chegar, né? E eu tive tudo isso à porta, né? E meu pai faleceu, mas ele teve uma história, né? Todo mundo conhece, a gente é muito conhecido no nosso bairro. Meu pai, ele é muito conhecido. E eu sempre fui trabalhador. Sempre quis dar orgulho pra minha mãe, né? Porque minha mãe, eu não lembro da minha idade, mas eu lembro que minha mãe já foi visitar meu pai no cárcere comigo, eu novinho. Eu lembro daquelas portas de ferro grandona abrindo, fechando. E eu sempre quis dar orgulho pra minha mãe, pra minha família, né? Porque a minha juventude, o que eu vi passando, minha avó, a minha mãe, a minha avó Ditinha, grande mulher de Deus. Quando eu vejo minha avó Ditinha assim, dá pra... Meu Deus do céu, é Deus. É o Espírito Santo puro ali. Minha avó Ditinha ali parece que ela anda devagar só pra não pecar. Quando ela tá andando, ela quer andar até devagar pra ela não pecar. Porque eita mulher abençoada. E quando eu vejo ela na igreja, quando ela sobe no altar, eu vejo minha avó Ditinha, eu vejo ela sentada ali, parece que ela tá sentada ali do lado do pai, do trono, assim, ó. Só que a mulher, quando coloca o joelho no chão... E eu cresci na minha juventude, não foi mil maravilhas. Por quê? Tem os meus 2 tios também. Um abraço pro Jonas, pro Jota. E a gente é de quebrada, sabe como que é. Sempre tem um Natal, tem um final de ano, que sempre tá faltando alguém, né? Um tá no cárcere, outro tá em outro lugar. E a minha juventude foi assim. Chegava datas comemorativas, sempre tava faltando um. E sempre ouvia isso. E minha avó de joelho no chão. E minha mãe buscando também. E minha avó, quando eu vejo minha avó é gratificante. Sempre quando eu acordava mais cedo, eu dormia muito na casa dela. Quando meu pai faleceu, a gente ficou morando na casa da minha avó. Foi eu, minha irmã e minha mãe pra casa da minha avó. O apartamento que a gente morava ficou vazio.
E eu cresci muito com a minha avó. Muito, muito, muito com a minha avó. Na casa dela. E sempre quando eu acordava cedo, a gente saía cedo, ela acordava tal, mas ela demorava de descer. Tinha as escadinhas, ficava lá embaixo, tava assistindo a televisão. Ela demorava. Aí você subia lá, ela tava de joelho orando. Isso eu jovem. Ela de joelho orando. Ela de joelho orando. E ali a gente já ia entendendo assim que não tem outro caminho não. Quando as coisas tá difícil, quando as coisas apertam. Às vezes a gente passa até por umas e outras ali pra gente entender o que Deus quer fazer. Às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida e a gente não tá entendendo. Ele vai nos moldando. E eu cresci muito na casa da minha avó. Eu passei a juventude da minha avó. Meu avô já colocou eu pra trabalhar cedo, com uns 15, 14 anos de idade. Eu fui trabalhar registrado, meu primeiro emprego, 14 anos de idade. Lá na Avenida dos Estados Unidos, na Cidade Jardim. Em nome uma padaria lá, 24 horas. Não sei nem se eu posso falar o nome. Na Galeria dos Pães. Com 14 anos de idade eu tive meu primeiro emprego registrado. Eu era jovem aprendiz, fazia um cursinho no Santa Amaro e trabalhava lá de segunda a domingo. E pastor, eu comecei a trabalhar cedo porque as coisas apertou cedo, né? Com 12 anos de idade, só minha mãe dentro de casa não dava. Aí era na época que tava em moda os Mizunão, aqueles ASICS patati patatá, os rebook bolha. Todo mundo tinha, pastor, mas eu não tinha, mano. Todo mundo tinha, mas eu não tinha. E eu vi aquilo e eu falava, não, mas eu preciso trampar, preciso arrumar um trampo. E tal, e eu aperreava minha mãe. E ela, calma, já você vai trabalhar, calma. Aí teve uma vizinha nossa lá, o nome dela é Vera. O filho dela trabalhava nessa padaria aí. Me indicou, fui na entrevista, consegui um emprego lá, comecei a trabalhar lá. Lá eu comecei a pegar meu primeiro salário, recebia... O que sobrava ali, sobrava uns 480 reais, 500 reais, era 700 reais por mês. 700 reais por mês, porque descontava os negocinhos lá, tinha um registro. Recebia 400 e pouquinho por mês, eu pegava na minha mão. E naquele tempo... Pra mim era maravilhoso. Pra quem tava sem nada. Ali era maravilhoso. E foi passando os dias, trabalhando. Até que encerrou meu contrato de 1 ano e a gente é desligado. Aí passado isso daí, meu avô trabalhava na feira. Vendendo tapioca. E meu avô é miliano de feira, uns 30 anos, deve ter uns 40 anos trabalhando na feira, meu avô. Aí a família toda, né? Família toda. Até os tios, né, que é da parte do nego, que é irmão do meu avô, também trabalha na feira. E eu falar pra você, a feira foi uma benção na minha vida também, viu? A feira foi uma benção, eu consegui me levantar bem na feira. E eu com 15 para 16 anos, meu avô fazia massa de tapioca lá na casa dele, na lajinha. Aí meu avô, foi na época que a tapioca deu uma alta, meu avô deu uma estourada. Começou a comprar um carrinho, veio da Bahia, já tava de estradinha, depois já pegou outra estrada. Aí ele começou sabadão, de boa, vai lá na rua, jogando conversa fora, nada pra fazer. Ele já de estradinha, de boa, ficava no barzinho ali, um negocinho, tal.